Olá, que bom que você está conosco outra vez. Estamos felizes porque você está nos acompanhando nessa série de devocionais que a cada semana apresentamos com o tema geral Atravessando as Tempestades da Vida. Hoje, em especial, eu quero falar com você sobre o tema Deus nos orienta nas tempestades. Vale a pena você acompanhar e você refletir a respeito dessa palavra. Que Deus te abençoe. Imagine a seguinte cena: uma grande tempestade, um barco em alto mar, sendo fustigado por ondas e ventos muito fortes, água adentrando na embarcação por todos os lados, muita gritaria, objetos caindo por todas as partes. Você consegue imaginar esta cena? Essa cena trágica? Era exatamente assim que Paulo viveu em um momento da vida, quando viajava em direção a Roma. A passagem de Atos, capítulo 27, narra com muitos detalhes tudo o que aconteceu nessa viagem. Paulo tinha como destino Roma, mas na metade do caminho uma grande tempestade alcançou o barco em que ele e outros prisioneiros estavam e foi uma situação muito difícil. Uma situação que eu diria que o barco ficou à deriva, as pessoas que comandavam aquele barco estavam totalmente sem direção e sem saber o que fazer. Foi naquele momento em que uma noite dessas tempestades as quais esse barco viveu, que o apóstolo Paulo recebeu a visita de um anjo enviado por Deus. Em Atos 27, versículo 24, a palavra de Deus nos diz o que esse anjo falou para o apóstolo. E disse assim: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. Eu quero refletir com você neste momento sobre essa passagem, porque podemos observar que Deus nos orienta verdadeiramente em meio às nossas tempestades. Meio a todo esse caos que eu acabei de mencionar, Deus mais uma vez vai orientar o apóstolo Paulo, vai orientar o que seria do destino da sua vida. Não foi a primeira vez que Deus orientou Paulo no decorrer da sua jornada ministerial. Em Corinto, quando Paulo estava naquela cidade, Paulo foi tremendamente ameaçado, rejeitado pelos judeus que moravam ali naquela região, a tal ponto de ele desanimar-se. Mas foi exatamente naquele lugar que Deus disse para ele: não tenha medo, eu vou cumprir o propósito, continue a falar e não se cale. Em outra ocasião, quando Paulo estava em Jerusalém, agora perante o Sinédrio e também já como prisioneiro, as pessoas, após ouvir o seu depoimento, se irritam totalmente com Paulo, de tal maneira que a Bíblia diz que ele sofria risco de linchamento. As pessoas queriam matá-lo, a tal ponto de o comandante ordenar soldados para que retirassem Paulo daquele lugar, para que a sua vida fosse preservada. Foi naquele momento, também naquele dia, que Deus se apresentou ao apóstolo Paulo e disse para ele: coragem, coragem, porque assim como você testemunhou em Jerusalém, eu quero que você testemunhe também em Roma. E agora, mais uma vez, Deus envia o seu anjo, agora no meio de uma tempestade, não no meio de pessoas hostis, nem durante uma prisão propriamente dita, embora ele estivesse aprisionado no barco, mas agora Deus se apresenta para ele para orientá-lo. E eu quero deixar duas palavras importantes com você sobre a orientação de Deus. Deus nos orienta, Deus continua a nos orientar mesmo em meio às tempestades, através da vontade dele. Observe que a Bíblia diz: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Era a vontade de Deus que Paulo chegasse até Roma e ali fosse uma testemunha do Evangelho de Cristo. Deus tinha isso em seus planos, era a propósito de Deus para a vida de Paulo. Aliás, seria em Roma que Paulo, após o seu testemunho, morreria. Então, a jornada da vida de Paulo passava por Roma. Seria encerrada naquela cidade. Deus tinha um propósito para ele. Não seriam tempestades, não seriam tempos ruins que impediriam que a vontade de Deus se cumprisse. E naquele momento, quando Deus envia um anjo para falar com o apóstolo Paulo, é dito exatamente isso: é preciso que você compareça, é da vontade de Deus que você chegue até Roma
e esteja diante de César. E naquele momento, Paulo é orientado pela vontade de Deus. A vontade de Deus sempre vai se cumprir. Cumpriu-se na vida de Paulo, vai cumprir na vida de todos os servos e servas de Deus, independente das circunstâncias que você possa estar passando, dos momentos turbulentos, das crises que você estar enfrentando. Deus vai te orientar através da vontade dele para a sua vida. E uma outra forma de que Deus nos orienta, e está presente nessa passagem, é através da expressão da graça dele. Essa palavra é mencionada na fala do anjo ao apóstolo Paulo. O anjo diz: Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos que estão navegando com você. Paulo orou pelo livramento da sua vida durante aquela tempestade. E Paulo também orou por todas as pessoas, cerca de 276 pessoas estavam naquela embarcação. Paulo orou por todos eles. Deus, na sua imensa graça, ouviu a oração e não somente livrou a vida de Paulo daquela tempestade, como também a vida de todas aquelas pessoas. Você consegue imaginar um naufrágio sem vítimas? Nessa embarcação que naufragou, não aconteceu, ninguém foi vitimado, todos chegaram com vida até a praia. Deus proporcionou o livramento para a vida de Paulo e para a vida dele. Através de quê? Da sua graça. A graça de Deus foi derramada sobre aquele barco e foi muito maior que a força dos ventos e das ondas. Deus, com a sua graça, alguns chamam de uma infinita bondade, alguns outros definem como um favor imerecido. Como você queira definir a graça de Deus, o importante é você saber que Deus nos orienta em meio às tempestades através da sua graça. A graça divina está te concedendo direção no dia de hoje para a sua vida. E concluindo, eu quero dizer que você pode estar passando por grandes tempestades na sua vida. Eu particularmente oro e creio que essa palavra vai chegar num momento muito oportuno da sua história, do seu momento de vida. E eu quero dizer para você o seguinte: Deus quer te orientar mesmo em meio a essa tempestade. A vontade de Deus vai ser a orientação para a sua vida. A graça de Deus vai ser uma outra forma de orientá-lo. Eu quero lhe dizer que naquela embarcação onde estava Paulo, o barco estava sem rumo, estava sem direção, mas não o servo de Deus. Ele estava sendo orientado pela vontade e pela graça divina. Permita-se ser orientado em meio às suas tempestades por esses dois componentes tão especiais dos céus: a vontade de Deus e a sua graça. Deus vai te conduzir até o destino final, se você deixar, não se desorientar, mas permitir que o amor, que a graça e que a vontade de Deus oriente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente o teu viver. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, eu peço que você dê uma curtida nele e, se você quiser, pode também fazer algum comentário sobre essa devocional. E lembre-se, a série de devocionais Atravessando as Tempestades da Vida são postadas todas as segundas-feiras. E se você perdeu alguma dessas mensagens, você pode ir lá nas redes sociais da igreja, no canal do YouTube da igreja, e pode assistir também, fazer seus comentários e deixar lá as suas curtidas, ok? Não se esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais. Vão estar todas aí sendo apresentadas para você. Temos conta no Instagram, no Twitter, no Facebook. Você pode nos acompanhar em todas elas e ficar sabendo de todas as atividades da igreja, e vai ser muito bom ter você por lá. Muito obrigado.